Bom, para fechar esse primeiro bloco da manhã, falando de financiando o crescimento, gostaria de convidar ao palco o sócio da Advent Internacional, um dos maiores fundos de private equity do mundo, Patrice Etlan. Queria convidar também o presidente e idealizador do Grupo TOTUS, a maior empresa de sistemas de gestão empresarial do Brasil e uma das maiores do mundo, Laércio Cosentino. Para se unir ao Patrício e o Laércio, quero convidar o fundador e sócio responsável pelo escritório do Milbank em São Paulo, André Jansky. E para moderar esse painel, o jornalista da Bloomberg, João Oliveira. Olá, bom dia, boa tarde, 12h08, 45 minutos sem comerciais, é muito tempo. Se fosse televisão, imagino que aqui seja pouco tempo. Eu vou começar para falar de financiamento, contando uma história rápida de uma empresa que tem monopólio, 20 milhões de clientes. Eu conversei com um grande executivo, ele dizia, e eu perguntei para ele, por que você não aceitou a proposta desse banco para você pegar 300 milhões, fazer a sua sede, sua nova sede? Ele falou assim, porque um dia eu estava, imagine que você está na sua casa com a sua família, bate a porta alguém com um charutão, abre uma planta na mesa da sua casa e diz assim, olha, sua casa vai ser assim, nesse quarto a sua filha vai costurar, nesse quarto a outra sua filha vai fazer sola de sapato, aquela vai fazer os cadastros, vocês vão vender tênis. Ele falou assim, bom, mas quem disse que eu quero fazer tênis? Então a primeira questão é, quando é que uma empresa deve buscar recursos fora? Primeira pergunta. E essa primeira pergunta eu passo para o presidente da TOTUS. Em que momento uma empresa deve buscar recursos? Quando ela sabe exatamente qual é o seu negócio e para onde ela quer ir. Bom dia a todos. É bom estar mais uma vez aqui com vocês. E respondendo de maneira objetiva, quando é que uma empresa deve ir buscar capital? É exatamente, eu acho que no momento que estiver preparada para realmente conseguir trazer um capital para dentro da companhia, um capital de terceiros para dentro da companhia. Quer dizer, muitas vezes você até precisa, mas se você não estiver preparado para ter a recepção desse capital, de você ter a governança corporativa, você ter todo um processo, até mesmo como empreendedor, de você aceitar mais pessoas, de repente, dando palpite na sua empresa, dependendo do que você trouxer, que tipo de capital você trouxer, você vai dividir poder, você vai ter que investir em conselhos, você vai ter que investir em comitês e assim sucessivamente. Então, quer dizer, o melhor momento não é o momento que você quer, é o momento que você efetivamente está preparado. Quer dizer, enquanto você não estiver preparado, você trazer um sócio, é melhor você não trazer. Quer dizer, se você é um empreendedor, você caminhou com a empresa, tem um caminho brilhante, e acha que com capital próprio, ou com a própria geração de receita, você consegue continuar, continue. Mas se você acha que dá para você alçar alguma coisa, e você está pronto, depois nós vamos conversar um pouquinho mais, para trazer, então acho que é o momento de você fazer. André Jansky, fundador e sócio do Milbank, qual é o risco, qual é o grande problema do tempo? De querer antecipar, se precipitar e tentar ir ao mercado, ou tentar trazer um sócio de um private equity, ou aceitar a primeira proposta que aparece. É o risco de se perder todo o negócio que foi construído até aquele momento? Não, acho que tem vários assuntos a serem considerados. Qualquer entrada de capital, seja de IPO, seja de private equity, necessariamente interfere no dia a dia da empresa. É uma virada de cabeça para baixo da empresa, o due diligence, é uma interferência. Tudo isso pode ser muito, muito positivo, mas a empresa tem que estar preparada para isso, não psicologicamente e em termos de recursos humanos também. E nós enxergamos com muita frequência empresas, por uma razão ou outra, seja sedução pelos players do mercado, seja porque o vizinho ganhou uma fortuna abrindo capital, seja por vários motivos, se precipita. E nós todos aqui sabemos de
literalmente, de dezenas de empresas que pensaram em fazer, tentaram fazer, gastaram muito tempo, muito dinheiro, um desgaste psicológico dentro da empresa e não conseguiram fazer. Então, eu acho que esses são os riscos maiores e, como o Lécio disse, não é quando você está querendo abrir, mas quando você está preparado em todos os sentidos. Patrícia Tlan, olhando do ponto de vista de quem administra recursos e que está em busca de oportunidades de investimento, quais são aquelas empresas, ou por setores, ou independentemente do setor, o perfil da empresa que na sua avaliação, no caso da Advent e no caso do Private Equity, com o perfil da Advent, mais são interessantes ou mais estão aptas a receber recursos de um sócio? Bom dia a todos. Também é um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu acho que, João, o que o Private Equity está buscando, e a gente vê, obviamente, essa euforia que está tendo em relação ao Brasil ultimamente, particularmente na minha indústria, novos fundos chegando quase toda semana aqui, anunciando planos e abrindo escritórios, etc. Todos eles estão buscando, na verdade, crescimento. Tá? Então, eu acho que esse é um fator-chave que um empreendedor tem que estar podendo mostrar para um investidor potencial, é a possibilidade de uma empresa que vai, ao longo dos seus próximos 4 a 5 anos, dobrar, triplicar o seu EBITDA. E isso impacta em 2 aspectos. Primeiro, obviamente, o interesse, mas principalmente a avaliação do negócio. Então, os setores que já têm por si esses drivers de crescimento, como consumo, serviços financeiros, etc., educação, já são bastante atraentes por si só. Agora, se você consegue, dentro desse setor, selecionar e ser um player que pode, além do mais, ser um consolidador nesse setor, comprar market share dentro de um setor que está em crescimento, esse é um aspecto fundamental que hoje os private equity estão procurando. Eu volto então para TOTVS, e a pergunta, Constantino, é: a partir do momento em que vocês tomaram a decisão de que era possível crescer, e o momento em que vocês encontraram o primeiro sócio, quanto tempo levou? E se houve algum momento em que você disse: esse caminho não está certo, está muito difícil, talvez a gente tenha pensado errado? Ou não houve esse momento? Houve sempre a certeza de que esse era o caminho correto? Nós preparamos a TOTVS para cada um dos momentos que ela viveu, né? Quer dizer, a empresa começou com capital próprio, depois passou por um fundo de private equity, nós recompramos a posição do fundo, depois tivemos o BNDES com uma operação de renda variável com ações conversíveis, tivemos uma operação do IPO, depois debentures com ações conversíveis também. Então nós passamos por quase todos os tipos de capital. E o que eu sempre falo é o seguinte: é necessário preparar a empresa para realmente viver cada uma dessas etapas, tá? Do momento que nós decidimos atrair um fundo de private equity, foi um período de 2 anos, conversamos com 13 fundos, tá? E nós definimos algumas premissas para a escolha do fundo, né? Quer dizer, um fundo tinha que ter uma gestão aqui no Brasil, uma gestão por um brasileiro, isso foi na década de 90, então tinha que entender o momento que o Brasil vivia, assim por diante, tinha que ter experiência no setor de tecnologia, tinha que ter experiências no IPO no setor de tecnologia, tá? E isso nós fomos conversando. Então, nós preparamos a empresa, mas também conversamos, quer dizer, não fomos escolhidos, nós também participamos da escolha, isso que é importante também. Hoje em dia, alguns de vocês já receberam 4, 5 fundos, querem investir. Pare um pouquinho no seguinte: quem tem que escolher o fundo são vocês. Porque no dia seguinte, quem vai conviver realmente com o dia a dia com o fundo e quem vai ter que entregar para esse sócio fundo são vocês. Então, nós, durante 2 anos, conversamos. O último fundo foi a Advent, tá certo? Então, o importante é ser o último, não ser o primeiro, na verdade. Tá certo? E depois de 12, a gente já tinha alguma experiência para conversar com o fundo. Eu acho que foi excelente. Foi um trabalho de 60 dias, né? Da primeira conversa até dizer vamos juntos, tá? E depois um período maravilhoso, tá? De quase 5 anos e poucos, que a Advent ficou como sócia da TOTVS. E aquilo que eu sempre digo: preparando a empresa, desde que você entenda que quem gosta do negócio é empreendedor, quem gosta do lado financeiro são os investidores, tá? E que realmente a paixão pelo negócio é do empreendedor,
e a paixão pelo resultado é do financeiro. A hora que você consegue entender isso direitinho e consegue tirar o melhor dos mundos, dizer, tem alguém pensando financeiramente na companhia para que a companhia cresça, que é o que o Patrício falou, que seja uma história de sucesso, senão não teria investido, que tenha margem e, o mais importante hoje em dia, que consiga consolidar, né? Porque, na realidade, como é que você vai conseguir retornar melhor o dinheiro que você investiu? A partir do momento que você ganha sinergias, ou através de consolidações, de crescimento e assim por diante, para poder ter uma valorização daquilo que você investiu. Passando, então, para como a empresa se prepara também e que tipo de demanda essa empresa tem que ter. Jansky, olhando daquela empresa cujo dono, o empreendedor, tem uma participação forte na gestão financeira e na gestão operacional. Especialmente na financeira, ele vai ter que abrir mão, ou pelo menos ser mais transparente. Isso demanda muito tempo? Ou, antes de uma empresa já pensar em abrir capital e ir à bolsa, que é o sonho talvez de alguns empreendedores, há passos anteriores que devem ser dados? Eventualmente captar recursos por meio de dívida, ou antes ir até o BNDES, depois captar por meio de dívida, e aí, só aí, buscar recursos. Esse caminho necessariamente tem que ser feito aos poucos, ou é possível, numa passada só, chegar até o mercado de capitais? É difícil fazer tudo de uma vez só. Isso todos os desafios são assim. Realmente, isso não é nada diferente. Você, na verdade, abordou dois assuntos e vou destrinchar um pouquinho. Do ponto de vista interno, sim, tem muito a fazer para se preparar. Auditoria, controles, os recursos humanos necessários, relações com investidores, tudo isso tem que ser montado. São coisas que a companhia pode não ter ou ter muito pouco e que atende às necessidades quando é de capital próprio. Mas é um nível completamente diferente quando se fala de abrir o capital ou até ter a participação de um private equity ou de um investidor estratégico. Falando do private equity, uma das coisas que é interessante, e um dos grandes valores que nós percebemos quando fazemos IPOs é que, via de regra, vou dizer quase que sem exceção, quando tem uma participação de um private equity, já tem uma cobrança muito diferenciada que vem do investidor financeiro, que necessariamente prepara a empresa para um IPO. E também serve, talvez seja interessante ouvir dos outros aqui, na nossa experiência serve como um carimbo, um selo de qualidade, de uma certa forma, para o eventual IPO. Aliás, então, vou aproveitar e passar a bola para o Patrícia Etlam, porque existe entre alguns empresários, e durante alguns anos conversando com executivos que estavam buscando recursos para financiamento, para crescimento, e havia uma preocupação com o private equity, especialmente por algumas operações que foram feitas, alavancadas nos anos 80, não no Brasil, fora, de que o private equity chegava, queria fazer o lucro e ir embora. Explica um pouco essa porta de saída e o quanto o mercado de capitais é importante e o quanto o private equity é parceiro e por quanto tempo ele é parceiro. Eu só queria abordar um ponto antes da tua conversa anterior, que eu sempre converso muito com os empreendedores da Endeavor, nos mentorships que eu faço com eles, sobre a importância de você, o mais rapidamente, conseguir formalizar a tua empresa. Hoje a gente está vivendo um novo Brasil. Apesar de a gente estar indo numa selva fiscal, nossas empresas pagam 60 diferentes tipos de impostos, etc. E a tendência do empreendedor sempre foi, no começo, de se financiar em cima do governo, porque é a única maneira de você ter um financiamento inicial e barato. Hoje em dia, você consegue precificar o valor de ter uma empresa absolutamente formal, ter os funcionários 100% seletizados, etc. Você hoje tem valor, isso, e esse valor também se reflete no novo mercado, etc., na governança. E enquanto que, se você caminha pelo caminho que era tradicional dos empreendedores ao longo da década de 80, de iniciar um negócio, você está criando um ativo e um passivo que te acompanha junto, né? Então, esse eu acho que é um aspecto muito importante para a preparação de entrada de um sócio, etc., para uma empresa pequena, né, que é o caso que estamos falando.
Sobre o private equity, a realidade brasileira é muito diferente de lá fora. Tá? Fala-se em alavancagem. Aqui não existe um produto tradicional do LBO, que é o leverage buyout, que é o acquisition debt, como a gente conhece, meus sócios conhecem nos Estados Unidos, na Europa, onde você consegue, na entrada, entrar com um bond de 9, 10, 12 anos de duração, ou até um sindicato de bancos, onde a amortização do principal e do juro é bullet no final. Então, esse é o tipo, e você consegue alavancar, que era o caso antes da bolha, até 8, 9 vezes o EBITDA da empresa. Tá? Então, você pagava 12 vezes o EBITDA, mas punha 3 em equity, 9 em dívida. Tá? Então, essa é a realidade do mundo de LBO, que era o mundo antes de 2008, nos Estados Unidos. Aqui, a dívida que existe, no fundo, é um produto, uma dívida comercial. Tá, então, é uma dívida 7 a 8 anos de prazo, mas você no primeiro dia já começa a pagar juro, tem uma pequena grace period aí na amortização do principal, mas não é um produto adequado para fazer LBO. Tá? Então, eu acho que essa imagem do fundo de private equity chega, vai alavancar a empresa, querer se rentabilizar rapidamente, ela não é exatamente isso aqui. Tá? A gente, quando mostra para os nossos investidores como é que a gente ganha dinheiro na América Latina e no Brasil, 98% do ganho vem da melhoria do EBITDA, aumento do EBITDA. Seja tanto subindo receita como melhorando margem. Então, o private equity que funcione para ter sucesso no Brasil é um private equity que põe a mão na massa de ajudar o empreendedor, ajudar o empresário, de crescer a empresa dele e crescer a lucratividade. É só assim que a gente vai fazer dinheiro. Então, não é uma estrutura de alavancagem, de estrutura de capital. O ganho está na operação. Essa é a grande diferença. E não muda, Constantino, no momento em que o private equity, em que a empresa vai ao mercado, a gestão da empresa muda? Me fala um pouquinho dessa passagem, na hora que você sai do seu sócio só com private equity e passa a ter também milhares ou dezenas ou centenas de sócios na Bolsa. Não deveria mudar, né? Não sei, O que é importante é o seguinte, acho que quando a gente traz, como eu falei anteriormente, alguém para dentro da nossa empresa, tá, com o papel de sócio investidor, tá, a gente tem que primeiro entender que ninguém investe na gente por nós. Investe pela nossa estratégia, tá, e por aquilo que ela pode ser consumida, que ela é consumida, que ela pode vir a ser consumida, tá? Quer dizer, então, às vezes o empreendedor fala assim, não, ele vai investir porque eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não é nada por você, é por aquilo que, pela tua estratégia, pelo teu negócio, pela sua empresa e assim por diante. Então, quando a gente fala assim, o que muda, dizer, quando você tem um sócio, 2 sócios, 3 sócios, assim por diante, é você começa a ter uma relação onde você tem que prestar mais contas. Quantos mais sócios você tiver, mais prestação de contas você tem. Fica mais caro prestar conta? Não é que fica mais caro, é um novo momento da empresa. Quer dizer, eu acho que quando um fundo de private equity ou bolsa de valores, investidores como um todo, tá, o que eles esperam da gente é crescimento, margem e consolidação. Ponto. Tá? Não podemos falar nenhum desses 3 aqui. Tá? Então, você, como empreendedor, você pode dizer assim, pô, está difícil, mas você também é um investidor. Então, você vai dizer, pô, se eles estão querendo isso, eles vão ganhar dinheiro, eu também vou ganhar dinheiro. Tá? Então, eu acho que muda a maneira da empresa lidar, muda a maneira de você fazer a gestão. Quer dizer, então, como foi dito, né, quer dizer, precisamos trabalhar, tá, para que realmente a gente crie condições para que esse investimento seja um bom investimento. Isso só vai ser possível se realmente a gente conseguir retornar aquilo que alguém está esperando para a gente. Tá? Quando fala assim, os fundos entram para sair, é lógico que é só você olhar a data de validade do fundo. Tá? Quer dizer, o fundo captou um dinheiro, ele vai investir na sua empresa e um dia ele tem que devolver. Então é só você olhar. A data que vence o fundo vai ser, teoricamente, a data limite que ele vai ficar dentro da tua empresa. Tá? E ele vai querer sair vendendo por uma estratégia, fazer um processo de IPO, fazendo a venda para os sócios, para os fundadores, para os empreendedores, ou não tem mercado, paciência, eu não consigo devolver e eu tenho que ficar na companhia. Então, o que é importante, a partir do momento, quer dizer, a busca de um sócio investidor ou de investimento não pode ser o objetivo final de uma empresa. Tem que ser o início de uma nova era. Que você tem que estar tão empenhado quanto você estava no dia que você começou o seu negócio. A diferença é que antes
você falava com o espelho e pedia autorização para você mesmo, e você vai ter um monte de gente que não vão ser espelhos, que vão questionar, que vão cobrar de você. Ok? Legal. Jansky, e as empresas que estão muito no começo e que buscam e que podem ser alvos, podem ser sócias de venture capital ou dos anjos, né, dos angels capital? Quer dizer, é possível para essas empresas se estruturarem ou elas precisam logo de cara já do venture capital para se estruturar junto com o pessoal do venture capital? É possível elas fazer alguma coisa antes? As empresas muito no comecinho, que a ideia é talvez maior que a empresa até. Eu acho que depende muito do dom genético da empresa quando começa a vida. E eu não acho que é imprescindível ter alguém de fora. Pelo contrário, nós enxergamos empresas hoje que são grandes e bem-sucedidas que não tinha naquele primeiro momento. É sempre uma avaliação que você tem que fazer, você tem que ser absolutamente objetivo e realista e ver quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos, se você consegue tapar os buracos com o pessoal que você tem e com o capital que você tem, ou é o momento de ir para um outro caminho. Isso acho que é altamente individual. Etlan, tem demanda hoje? Tem fundos, não necessariamente o Advent, mas outros fundos interessados em fazer esse tipo de investimento no Brasil? Há recursos disponíveis, estrangeiros e locais? Esse é o famoso capital semente. Enfim, a gente diz que são os 3 Fs, né? Os Family, Friends e os Fools, né? Mas enfim, mas não é. Você não é muito fã, não querendo ser negativo, mas é ainda um desafio aqui no país. Quer dizer, você ter dinheiro institucional para esse tipo de investimento, mesmo os fundos que se chamam de venture capital no Brasil, hoje buscam empresas já maiores. É muito difícil você vender um business plan. Aí está respondendo a tua pergunta. O que ele tem que fazer? Tem que ter um business plan parrudo e ser um marqueteiro desse business plan, até mesmo sendo um cientista, se for um caso, enfim, ele tem que virar um marqueteiro e vender esse business plan até o quanto ele puder. Agora, é difícil dinheiro institucional para esse tipo, nesse estágio. Você tem iniciativas excelentes da FINEP, né, do governo, o capital semente, etc., mas mesmo essas, na hora que a FINEP coloca dinheiro no fundo de venture capital, de capital semente, esse fundo mesmo já está buscando, ele quer receita, pode até a empresa estar no prejuízo ainda, mas tem que ter pelo menos clientes, a empresa faturando. Então, vender uma ideia, infelizmente, cai nos 3 Fs ainda em geral. E uma alternativa para a captação de menos recursos, uma quantidade menor de recursos, né? O Bovespa+, a gente estava conversando antes, né, Constantino, é uma coisa que no Brasil ainda não engrenou, né? O grande problema é que um investidor um dia entra, um dia quer sair, tá? E ele só vai entrar se ele enxergar que vai ter uma liquidez. Quer dizer, então, é o que o Patrício está falando. Quer dizer, você entra numa coisa muito pequenininha e você diz assim, eu não tenho como sair, não tenho way out, né? O que eu vou fazer? Vou sentar no banco de trás, esperar um dia crescer, assim por diante? Tá? Então, quando você fala, acho que o Bovespa Mais é uma boa iniciativa, mas ainda você não tem um número de investidores que possam realmente movimentar isso aí. Quer dizer, o valor hoje para se fazer um IPO está bem maior do que foi em 2007, com certeza. Tá? Está se exigindo muito mais das companhias. O que precisa hoje para um IPO, já aproveitando o seu gancho? O que era 2007 e o que é hoje? Em 2007 você teve empresa de 50 milhões, 80 milhões que fez uma captação nesse valor aí e conseguiu fazer, tá? Hoje em dia, Patrícia? O tamanho de oferta, né? De tamanho de oferta, na época, em 2007, teve oferta de 50 milhões de dólares, né? Hoje é 300. Mas tem uma razão, porque não fizeram bem, de modo geral. E sofreram, e os investidores sofreram, e naquela euforia tudo valia, e depois, quando baixou a temperatura um pouco, o pessoal viu que com 50, 100 milhões e não tem liquidez nem perto da necessária para manter o valor correto.
Mas o recado é que se você não tiver um negócio que possa ir a mercado na bolsa, no novo mercado, por uns 300 milhões, 250 milhões de dólares, na sua avaliação é melhor... Eu acho que a primeira etapa seria passar por um fundo, tá certo? De preferência árabe, então... tá certo. Tá bom. Que é uma boa escola, tá? Eu acho que realmente faz parte para você realmente conseguir fazer um processo de IPO, como foi dito anteriormente, e você não ganhar credencial, mas aprender a lidar com outros sócios, assim sucessivamente, tá bom? E hoje tem os fundos vendendo para fundos, né, Patrícia? É mais ou menos isso? Para vocês é um bom negócio ou não? Nossa, isso é, na verdade, a grande tendência no mundo, na Europa, nos Estados Unidos. Recentemente antes da crise, eu diria, foi isso, né? Quer dizer, um fundo entra numa empresa, alavanca, né? Lá realmente era compra alavancada, desalavanca a empresa durante um processo aí de 4 a 5 anos, às vezes sem muito crescimento, mas simplesmente via geração de caixa, e vende para um novo fundo que vai alavancá-la de novo e recomeçar o ciclo. Isso, e nós cansamos de vender empresa para fundos lá fora. É uma tendência que está começando agora, teve 2 ou 3 casos esse ano, e à medida que entram mais fundos, principalmente os grandes fundos estrangeiros, vai acontecer mais. E para nós, obviamente, é uma excelente porta de saída das empresas das nossas carteiras. Eu só queria comentar sobre a Bovespa+, que, inclusive eu sou da comissão de listagem lá, e eu acho que é uma iniciativa excelente da Bovespa, mas infelizmente existe um caso só de empresa listada lá, e um caso que não performou bem a ação por causa dos problemas de liquidez. É uma ação que acaba sendo esquecida porque também não é coberta por analistas. Então é um modelo ainda que está a se procurado, né? E, na verdade, as empresas, elas mesmas, quando podem, preferem buscar o novo mercado. E foi o que aconteceu em 2007, onde você tinha empresas que eram típicas empresas de Bovespa+, e que foram para o novo mercado e que foi uma performance muito ruim no novo mercado. Então, infelizmente, a Bovespa+ ficou presa aí entre esses dois, exprimida entre o novo mercado e os fundos de private equity, digamos, né? Jens, agora que passou a Operação Petrobras, que muita gente que trabalha no mercado dizia que pelo tamanho, pelo volume e pelo fato de Petrobras fazer parte do índice, fazia com que muitos gestores de recursos tivessem que esperar a Petrobras passar, saber que tamanho ela iria ficar, quantas ações iriam comprar, para olharem outras operações. Vocês já percebem lá no escritório de vocês, já tem recebido mais gente, tem alguma coisa da fila que começou a andar? Vocês acham que vocês vão ter mais negócios para serem tocados em termos de venda de ações nos próximos meses, olhando aí pelo menos meados do ano que vem? O que nós estamos enxergando é que realmente, não sei se foi só Petrobras, mas Petrobras, sem dúvida, teve um efeito deprimente na possibilidade de outras empresas entrarem no mercado. Nós estamos enxergando agora uma volta e um aumento no número de tentativas. O que é uma tentativa? A tentativa é que a gente está se preparando. Começa o trabalho de elaboração, de abertura de capital. Isso é longe de ser uma abertura. O trabalho demora 3, 4 meses, muitas vezes. Então, tem agora uma tendência de empresas começarem agora para entrar no mercado no início do ano que vem, com números e dados do terceiro TRI. Se isso prosperar mesmo, só Deus sabe, mas que é um número maior do que era 3 ou 4 meses atrás, não tenho dúvida. Fica bom. Sobre esse ponto, o que acontece é que, quando você olha a Bovespa hoje, você tira Petrobras, Vale, os dois são 40% do índice, né? Você tira eles. Você olha os small caps, as empresas menores. A grande maioria, até o Laércio estava me comentando hoje da TOTUS, o preço da ação, estão nos seus níveis recorde de precificação e níveis recordes de múltiplos. Na hora que você tira esse grupo, está todo mundo em double digit, né, de EBITDA,
10, 12, 13 vezes EBITDA. As nossas empresas em bolsas estão em recordes também de múltiplos de EBITDA, etc. Tá bom para vender, não? Então, enfim, não estou comentando. Mas o ponto Conclua, é que conclua. hoje o investidor... Eu acho que está barato ainda. Né? Hoje o investidor está demandando aos bancos de investimento produto, porque hoje ele não tem onde colocar. Tem esse excesso de liquidez que estamos vendo, que está correndo aqui para a renda fixa, pondo o dólar onde está, e está buscando produto na Bovespa. E quando ele olha o que está lá na Bovespa, está caro. Falta ativo. É isso. Então, nesse ponto, vai vir, existe demanda para novos produtos. E os grandes temas, que obviamente tem o tema do oil and gas, tem o tema da energia, mas o tema do consumo é um grande tema, que tem muita demanda de produtos em relação ao consumo. E quando a gente fala em consolidação, Constantino, na sua avaliação, é possível fazer consolidação com mais empresas brasileiras? Empresas brasileiras, inclusive, buscando aquisição de empresas hoje geridas por private equity. É possível isso? Você enxerga espaço para esse tipo de movimento? Sim, eu acho que a partir do momento que o Brasil entrou, não no jogo financeiro, mas sendo uma oportunidade de outros países, de outros investidores chegarem aqui, aportarem dinheiro e assim por diante, entre e ser no processo de consolidação. Quer dizer, ninguém, como eu disse assim, vai investir em você para você crescer 3%, 4% ao ano, 2% ao ano, 1% ao ano. Ele quer alguma coisa que realmente faça sentido. Faz sentido é você crescer organicamente, crescendo organicamente. Então, acho que tem muito espaço para você ter, não no setor de tecnologia, mas como um todo, tá? De você ter ainda grandes consolidações. Quer dizer, e é uma maneira também de se conseguir fazer um IPO. Quer dizer, você pega 4 construtoras pequenas, cada uma delas não conseguiria fazer um IPO, mas se as 4 se juntarem, você vai conseguir ter uma empresa com a maior massa muscular. Quer dizer, nós mesmos, nós começamos a se preparar para abrir o capital em 99, com a entrada da Advent na TOTS. Em 2001, nós quase fizemos uma IPO, né? A maioria de vocês já conhece a história. 11 de setembro de 2001, quando estavam descendo as torres, nós estávamos marcando o nosso roadshow para abrir o capital. Tá? E não aconteceu nada. Esse é um ponto também. Às vezes você está na véspera, pode ser que você jogue tudo fora e comece tudo de novo. E aí, em 2002, nós fizemos o No Deal Roadshow, tá? Nós somos do tempo que dava tempo de fazer No Deal Roadshow. E eu me lembro que o Banco Safra falou para a gente assim, Laércio, adoramos a sua empresa, mas falta massa muscular, tem que começar a consolidar. E aí nós começamos, compramos a 4ª empresa, depois crescemos, fizemos IPO, compramos a terceira, a segunda e assim sucessivamente. Então, acho que tem espaço e é uma maneira, vamos dizer assim, de você ganhar massa para você entrar num processo de IPO. Ganhar massa para, de repente, você ter uma entrada de um fundo de private equity também. E para ter a liquidez que, no final, todos os investidores estão buscando isso. Jansky, existem cuidados especiais que devem ser tomados pelo empresário quando a aproximação ou a oportunidade de um sócio vem de um estrangeiro, seja um private equity, seja um venture capital, seja um banco, seja a oportunidade de listar papéis fora depois de eventualmente já estar no Brasil, na construção de contratos, na hora de fazer due diligence, na hora de fechar os acordos finais, é necessariamente mais trabalhoso ou não? Mais trabalhoso do que? Tempo e dinheiro. Não, claro que é, e você põe na balança e vê o custo-benefício, mas supondo que isso já foi decidido, tem várias coisas que devem ser lembradas. Eu acho que, fundamentalmente, a primeira coisa é que, se você tem alguma coisa que você não quer compartilhar com o mundo afora, é melhor não começar nesse processo, porque sooner or later virá à tona. E se tem, é melhor já, e muitos têm, não estou falando de nada sinistro, estou falando de problemas fiscais, etc. Tem que entender que tem e como que vai ser administrado. A ideia é que a gente consegue, depois lá mais na frente a gente conversa. Raramente, na minha experiência, é uma estratégia boa. Ficar barrigando o negócio nunca ajuda e só encarece ou talvez inviabiliza o investimento ou a abertura de capital. Se trata de fundos estrangeiros, ele tem as suas peculiaridades. Obviamente, é importante ter uma assessoria boa
de todos os lados, seja financeiro, jurídico, de auditoria, etc., não é, na minha visão, o momento de ficar economizando muito, porque a gente vê que numa pressa ou num momento de economia indevida, a empresa comete erros ou se obriga a fazer coisas como, por exemplo, abrir o capital dentro de um tempo muito limitado, que já vimos várias empresas se obrigarem a fazer, que são coisas que podem ter custos enormes e até consequências gravíssimas para a empresa. Então, é o momento de tomar muito cuidado. Patrícia, você comentou aí sobre os níveis de preços, a gente vê e comentou também sobre a necessidade de ativos, a gente vem ouvindo recentemente vários fundos captando recursos, ou captaram recursos, especialmente antes da crise ou durante a crise, que estão precisando aplicar esses recursos. Significa que está mais fácil para o empresário hoje negociar, conseguir preços bons para o seu negócio, mas ao mesmo tempo vai exigir dele também uma capacidade de entregar mais, talvez uma taxa de crescimento um pouco maior. Como é que você vê esse momento para quem busca um sócio no Private Equity? O importante aqui, eu acho que você está trazendo um sócio, né? Então, e em geral, você está vendendo como empreendedor, empresário, você está continuando com um pedaço relevante do negócio. Então, muito mais, e aí, obviamente, que eu estou preaching my case aqui, mas se você coloca o foco unicamente qual é o preço de entrada que eu vou ter, em vez de pôr o foco na qual é a qualidade do sócio que eu vou trazer e que vai me fazer valorizar o que eu fico na empresa de uma maneira muito mais significativa do que uma diferença de 10% a 15% no preço de entrada, esse tem que ser muito mais o foco. O dinheiro hoje, principalmente dinheiro de private equity, está virando mais uma commodity no país. Felizmente, estamos chegando num patamar, há várias opções, e o empresário, o empreendedor, tem que poder diferenciar entre... Os dinheiros têm diferentes cores, traz diferentes benefícios para a empresa, e isso tem que estar precificado nesse preço de entrada. Então, acho que esse é o primeiro ponto importante. E aí, na tua resposta, sim, hoje está um mercado muito mais para o vendedor. Enfim, vários processos que nós participamos, 3 ou 4 fundos olhando, etc. E a gente ainda consegue se diferenciar pelo aspecto que eu estava descrevendo antes. Tá? E esse foco do empreendedor é muito importante para entender essas nuances entre um fundo e o outro. Perfeito. Já me avisaram aqui o final do tempo. Eu queria dar a palavra, vai ficar com uma vez a mais, Constantino, mas eu queria ouvir de você... se você está otimista com relação aos próximos 4 ou 5 anos, com a seguinte pergunta: para ser uma empresa líder no Brasil, necessariamente você tem que ser uma empresa global ou não? A partir do momento que o Brasil está inserido em todo esse contexto, acho que você ser líder no Brasil é bom, mas não é suficiente se você realmente pensar em tudo que o Brasil está fazendo e toda essa inserção no mercado mundial. Eu acho que hoje você tem que ter liderança no Brasil, mas você tem que ter, no mínimo, presença em outros países e buscar liderança também em outros países. Nós temos hoje vários cases brasileiros, né, que foram lá fora, fizeram aquisições e assim por diante. Tá? E a gente tem que aproveitar todo o empreendedorismo que a gente tem aqui no país. Tá? Eu acho que, pelo tempo que o Brasil ficou fechado, por a gente falar português, por toda uma série de condições de tributárias, condições trabalhistas. De alguma maneira, nós aprendemos a construir um país da forma mais adversa possível, vários planos e assim por diante. Acho que isso deu para a gente um conhecimento muito grande. E a gente consegue fazer a diferença como brasileiro empreendedor em outras regiões do mundo. O que nós não tínhamos era capital, o que nós não tínhamos era oportunidade. Eu acho que hoje a gente vive um bom momento de capital e de oportunidade. Os empreendedores estão aqui, vamos à luta, vamos em frente, pessoal. Obrigado, Laércio. Obrigado, André. Obrigado, Patrícia. Obrigado.